Vamos nessa, meus queridos, seguindo com vocês aqui então, na nossa aula que está tratando da parte de operações com conjuntos. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a união ou reunião de conjuntos. União ou reunião de conjuntos. Bora lá! A união ou a reunião de conjuntos é representada por esse símbolo que está aqui, olha. Parece o U mesmo, né? Bem, enquanto a interseção é a ferradura, a união é o símbolo que traz um movimento oposto. Então fica parecendo um mesmo. E aí está anotado para vocês, olha, que a união de dois conjuntos é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a um ou a outro conjunto. Este ou que aqui está é o ou inclusivo. Então, quando a gente estuda as tabelas verdade, né, dentro de lógica proposicional, a gente identifica este ou não como um ou no sentido de exclusão. Por isso que é legal você conseguir conectar as ideias. A gente fala e não é à toa, né? Então, este ou que aqui está, ele não é um ou no sentido de exclusão. Ele é um ou no sentido de que o elemento que está no conjunto A ou B, ele pode ser um elemento apenas de A, ele pode ser um elemento apenas de B, mas ele pode ser também um elemento de A e B. Ele pode ser um elemento que esteja, como a gente está aqui então agora na visão dos conjuntos, ele pode ser um elemento que esteja na interseção. Conectivo E não passa a ideia de interseção? Então, para atender à união, para eu utilizar então o conectivo ou na teoria dos conjuntos, eu preciso entender que este ou é o ou inclusivo. O ou que vai marcar a ideia de um elemento que pode estar apenas em um, apenas no outro, ou até mesmo nos dois. Se você vier também para a aula de teoria dos conjuntos com a ideia de que este ou vai necessariamente marcar uma ideia de exclusão, você vai errar boa parte das questões. Se é que talvez não seja por isso que você já tenha errado tanto algumas questões de conjuntos. Por isso que a gente tem que organizar a base. Este ou é o ou inclusivo da lógica matemática. É o ou que pede a presença de pelo menos. Quando a gente está nas tabelas verdade, a gente fala que o ou ele pede a presença de pelo menos uma verdade, né? Este ou aqui pede que o elemento pertença a pelo menos um dos dois conjuntos. Vamos deixar isso aqui anotado, tá bom? Conectivo ou na teoria dos conjuntos vai pedir que o elemento deve pertencer. Nossa, quando você consegue juntar isso tudo, é lindo, viu? Quando você consegue juntar todas as ideias, é maravilhoso. Então, olha, o conectivo ou pede que um elemento, né, o conectivo ou nos garante que um elemento deve pertencer a pelo menos um dos conjuntos. Guardem isso, tá bom? Isso aqui é valioso. Conectivo ou vai estar intimamente ligado a essa expressão que tanto aparece em prova. Então, ó, de novo. Pessoal, eu estou preocupado aqui com a resposta. Eu sei, você está preocupado só com o que está aqui evidente, não é? Eu estou preocupado de passar um monte de segredo que está por trás. E é aí que a gente faz a diferença com vocês. Você está preocupado só em apresentar a resposta, eu estou preocupado de passar um monte de segredinho que fica ali escondidinho. Então, o entendimento do ou é muito importante, tá bom? Conectivo aqui, em questão de operações com conjuntos, não é um enfeite, não é um detalhe. E, de novo, talvez por isso vocês errem ou já tenham errado tanto, porque nunca deram a devida atenção ao uso correto dos conectivos dentro da teoria dos conjuntos. Então, a leitura que a gente faz dessa anotação é A união com B, certo? Esse símbolo que está aqui, então, é o símbolo de união, A união com B. E aí, quando um elemento é um elemento do conjunto A união com B, eu tenho aqui um elemento x, tal que este x pertence a A. Lembra que a leitura que a gente faz desse símbolo aqui é elemento, né?
A gente faz a leitura dele como pertence, mas lembra que eu já te falei que para você mesmo, ó, isso aqui você pode ler como um elemento? Então, este x tem que ser um x que seja elemento de A, ou que ele seja elemento de B. Eu vou colocar de novo, que é para você ficar ligado. O que eu estou querendo te dizer é que x é elemento de pelo menos um dos dois. E aí eu vou reescrever tudo, que é para deixar bem claro onde eu quero chegar. Quando eu digo que ele é elemento de pelo menos um dos dois, eu digo então que este elemento x ele pode ser até elemento dos dois. Quando a gente fala do pelo menos, eu preciso que vocês se acostumem com essa expressão. Se o x tem que pertencer a pelo menos um dos dois, é porque o x tem que pertencer a um ou mais conjuntos, certo? Ele pode pertencer até a mais do que um dos conjuntos, não tem problema, mas ele tem que pertencer a no mínimo um daqueles dois. Então vamos deixar isso aqui anotado. O x é elemento de pelo menos um dos dois conjuntos. Ou seja, x pode até ser elemento dos dois ao mesmo tempo. Isso quer dizer que eu posso ter, então, inclusive, esse x onde? Na interseção. Tá bom? À medida que vocês vão amadurecendo, já falei com vocês sobre isso em outros momentos, nessa nossa aula de conjuntos, né? Tem algumas ideias que eu vou jogando para você aqui agora e que talvez aí, se você não tiver ainda amadurecido um pouquinho no assunto, você vai estar assim, mas não, para que esse cara está colocando esse monte de coisa? Para quê? Se eu estou colocando é porque tem um motivo. Então, à medida que você vai amadurecendo, sabe aquela coisa que você lê um livro e depois você lê ele de novo, você, tá, agora eu entendi aquela parte. É mais ou menos isso. Você vai passar por esse vídeo, vai digerir ele uma vez, vai ficar com a sensação de que já aprendeu tudo, como eu sempre brinco, até um pouquinho de pretensão, né? Achar que já dominou tudo. Aí você vai estudando mais um pouquinho, volta, assiste de novo. Essa ideia que talvez tivesse ficado perdida, ela começa a funcionar um pouquinho melhor na sua mente. Então é isso. Vai anotando, tá bom? Isso aqui tudo, quando a gente começa a resolver questões, e quando a gente começa a resolver questões de alto nível, são esses detalhes aqui, ó, que vão separando vocês realmente, né? Onde a gente vai fazendo o filtro daqueles candidatos que de fato vão conseguindo acertar as questões que às vezes fogem ali um pouquinho do padrão. Então deixa isso aí registrado, tá bom? Bate uma foto disso aí, coloca num quadrinho. Vamos para a próxima. Olha aqui, agora vamos fazer conta. Quer fazer conta? Vamos fazer conta. Bora fazer conta. Meu conjunto A é o conjunto formado pelos elementos 1, 2 e 3. Meu conjunto B é o conjunto formado pelos elementos 0, 2 e 4. E o meu conjunto C é o conjunto formado pelos elementos 5 e 6. Aí eu estou pedindo para você determinar A união com B. A união com B, acostume-se a ler essa união como um conectivo ou, tá bom? Então eu estou te pedindo, acostume-se a fazer a leitura disso como quais são os elementos que estão em A ou B? Acostume-se a ler este ou como o pedido do pelo menos um. Ou sempre vai passar a ideia, aqui ó, na teoria dos conjuntos, de pelo menos um. Eu preciso dos elementos, então, que estejam em pelo menos um desses dois conjuntos. O elemento que está na união pode até estar nos dois, mas ele tem que estar em pelo menos um. Brunão, cara, mas isso aqui é muito tranquilo. A união com B é só juntar os elementos dos dois conjuntos num só. Não é só fazer isso não, Bruno. É só isso. Só que aí eu estou preparando o terreno, tá bom? Comece a se acostumar. Estar na união implica estar em pelo menos um dos dois, podendo estar até nos dois. Estar na união implica ser elemento de A ou de B, sendo que este ou não passa uma ideia de exclusão. Este ou aqui, ele admite a possibilidade de um elemento fazer parte dos dois. A união com B vai dar isso aqui, ó. A união com B é o 0, o 1, o 2, o
O 3 e o 4. Isso. É isso mesmo. A união com B é isso aí mesmo. Você vai pegar os elementos de A, os elementos de B, vai juntar todo mundo dentro do mesmo balaio, dentro da mesma sacolinha. Lembra lá da nossa sacolinha? Então pronto, abri uma sacolinha e aí eu vou pegar aqui, ó, a roupa suja daqui e joga dentro do balaio. Fechou? Isso é a união. Ah, mas e o que tiver repetido? O que tiver repetido, lembra que você não tem que repetir. Certo? O que tiver repetido é o que está na interseção. E aí você não precisa colocar esse elemento repetido. Mas você precisa colocar. Porque tem gente que, às vezes, quando começa a trabalhar com a união, tem resistência justamente a esse elemento. Não, mas então, a esse 2, porque aí começa a criar uma lógica à parte, né? Esse 2, ele está na interseção. Ele não está na união. Oi? Não, o 2 faz parte da interseção. Isso. Então, ele não está na união. Não, é aí que está. A união, ela admite também. A união não tem preconceito, não. O nome é bonito, né? A união vem no sentido de que, ó, é todo mundo aqui. Tá bom? Não vamos deixar ninguém de fora, não. Então, o 2 está na interseção, tá, mas e daí? Ele está na união. Fechado? Falou de união, falou de literalmente unir, reunir. Todos dentro de um mesmo conjunto. Só que você não precisa colocar os elementos repetidos. Então, você não precisa colocar por 2 vezes aqui o número 2. Mas e se eu colocar? Errado não estará. Nós já falamos sobre isso. Não tem problema você colocar um elemento repetido dentro do conjunto. Não tem problema. Mas é porque isso a gente, de maneira geral, não faz. Tá bom? A gente não costuma fazer. Colocar elemento repetido. Tá? Olha aqui. A união com C. A união com C, qual que vai ser o conjunto? Quais vão ser os elementos aqui do conjunto A união com C? 1, 2, 3, 5 e 6. Lembra que tanto faz ordem, hein? Não vai cair em pilha de, não, ficou errado porque a ordem ali... fala sério, hein? Ordem dentro de conjuntos não trazem essa ideia de ordenação, tá bom? Os conjuntos, quando a gente coloca aqui, né, os elementos dessa forma, a gente não tem ali uma ideia de ordenação, tranquilo? Então, tanto faz a ordem. 1, 2, 3 vem do conjunto A. 5 e 6 vem do conjunto C. Então tá aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Desculpem. 1, 2, 3, 5 e 6. 1, 2, 3, 5 e 6. Perfeito? Usa para mim uma palavrinha mágica, porque o seu vocabulário matemático já está melhorando, né? Usa para mim uma palavrinha mágica para relacionar os conjuntos A e C. Fala para mim. Os conjuntos A e C, eles são conjuntos o que mesmo, hein? Os conjuntos A e C são conjuntos o quê? Disjuntos. Essa é a palavrinha que eu queria que saísse aí da sua boca ou que viesse aqui à mente. Por quê? Porque eles não têm elementos em comum, né? Eles não têm interseção, tá vendo? E aí eu posso te falar, para quem está começando, é mais comum eu ver o acerto dessa união do que dessa. Porque nessa que está aqui, igual eu falei, tem gente que se incomoda com o 2. Acha que tem que ser ideia de exclusão, né? O 2, por estar na interseção, ele faz parte da união, mas esse 2 ele incomoda alguns candidatos no início. Já aqui, ó, como tem o A e o C que não tem elemento na interseção, esse aqui eu acertei, porque não tinha interseção, mas independentemente se tivesse interseção ou não, de qualquer maneira, sendo elemento de A ou de B, de pelo menos um dos dois, teria que estar aqui nesse conjunto. Agora fala para mim, A união com B, união com C. A união com B, união com C. A união com B, união com C. Vou unir os 3 conjuntos. Vou jogar, abrir um conjuntão novo, pega a roupa suja desse balaio e joga aqui para dentro, pega a roupa suja desse e joga para cá, pega a roupa suja desse e joga para cá. E o que aparecer repetido, você não precisa levar em consideração. Você pode colocar só um elemento. Mas união é isso. Junta todo mundo dentro do mesmo balaio. Então aqui, quais elementos que eu vou ter? Vou colocar na ordem, apesar de não precisar, mas é porque é um toque quase, né? É porque aí não há o que se discutir. É quase um combinado universal de colocar os elementos dentro do conjunto numa ordem crescente. Mas isso é só um toquezinho, não é regra. Tá? Então aqui, vamos lá. A união dos 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Perfeito?
0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fechado? Aqui a gente está fazendo a leitura como A, ou B, ou C. E aqui, gente, apesar de na letra B a gente não ter tido a inclusão, a gente continua fazendo a leitura como se fosse o ou, tá bom? Por quê? Ah, professor, mas aqui seria uma ideia de ou. Porque como eles são disjuntos, é porque ou está em um ou está no outro. Também, mas não fica errado você fazer a leitura como conectivo ou não, tá bom? Por quê? O conectivo ou pede que o elemento esteja em pelo menos um dos dois conjuntos. Todos os elementos aqui estão em pelo menos um dos dois conjuntos, então todos eles atendem à lógica do conectivo ou. Lembra que eu falo? Se você tiver a teoria bem fundamentada, ninguém vai te derrubar. Então, se o questionamento for, ah, mas aqui eu posso fazer a leitura como conectivo ou, o que o ou pede? Tem que ter teoria, não é chute. O que o ou pede? O ou pede que esteja em pelo menos um dos dois conjuntos. Todos aqui estão em pelo menos um dos dois conjuntos? Sim. Então, continua valendo a leitura como se fosse A ou B. Perfeito? Aqui também, ó. A ou B ou C. Esses elementos aqui, acostumem-se com essas redações. É por isso que eu estou sendo tão chato. Porque isso depois aparece em enunciado de questão e vocês, às vezes, não conseguem entender a leitura matemática. Então, é por isso que eu estou chamando a atenção, para a leitura. Nós dizemos que esses elementos aqui são elementos que pertencem a ou B ou C. Esses elementos aqui, como tem a ver com o conectivo ou, são aqueles elementos que estão em pelo menos um daqueles três conjuntos. Acostumem-se com essas redações. Muitas vezes são elas que derrubam vocês nos enunciados de matemática ou de raciocínio lógico matemático, certo? Vamos lá. Representa para mim por diagramas. Ah, porque tá facinho, que não sei... Isso, então vamos lá. Vamos só tirar a prova. Vem cá para ver se você está entendendo tudo nos mínimos detalhes. Vê para mim aí como vai ficar. A, B, C, aqui estão os conjuntos. Tem algum elemento que pertence aos três ao mesmo tempo? Aí aqui agora, eu estou olhando interseção, tá vendo? Aí na manha representar aqui essa história aqui, ó, nos diagramas, para daqui a pouco você enxergar essa história de união que eu estou falando aqui. Para você ver no diagrama esses resultados que a gente encontrou aqui. Mas primeiro, vamos colocar essa galera aqui, ó. Tem algum elemento que esteja na interseção dos três ao mesmo tempo? Não tem. Então, ó, essa região aqui, ela está zerada. Ela não tem elemento, tá bom? E eu não vou colocar o zero aqui, só para deixar claro. Ah, professor, mas eu aprendi que eu posso colocar o zero aqui. Não, então tá certo. Você pode colocar o zero aqui. Se você estiver querendo conversar comigo, identificando então as quantidades de elementos de cada uma dessas regiões, porque aí não tem problema nenhum. Realmente, como a gente não tem aqui interseção para os três conjuntos, você pode chegar aqui e colocar para mim aqui então que a interseção está zerada. Só que aí, o que eu estou me propondo a fazer com vocês? Eu estou me propondo a colocar estes elementos. E aí você pode se confundir. Se você colocar o zero aqui, então você está querendo dizer que o zero faz parte dos três conjuntos ao mesmo tempo? Não, né? Então, como eu quero colocar os elementos, lembra? Quando eu quero colocar os elementos, eu vou usando aqueles pontinhos. Então, eu vou tirar aqui esse zero daqui, perfeito? Vou deixar essa região aqui, ó. Deixar essa região aqui vazia. Agora, fala para mim, tem interseção de A com B? Interseção de A com B tem o 2. Tá vendo? Ó? O 2 faz parte tanto de A quanto de B. Só que eu não posso colocar ele aqui, porque essa interseção está zerada. Então, eu vou colocar o 2 onde? Olha, eu vou colocar o 2 aqui, ó. E aí eu já encaixei ali o 2, tá vendo? Ó, tá vendo aqui o 1 e o 3? O 1 e o 3, olha, eles são elementos apenas de A, tá vendo? O 1 e o 3 não são elementos de mais nenhum outro. Então, eu vou colocar aqui, olha, 1 e o 3, ó. 1 e o 3. Tá vendo aqui, ó? Então, o meu conjunto A, olha para cá, ó. O meu conjunto A ficou com os elementos 1, 2 e 3. Tá aqui, ó. 1, 2 e 3. Perfeito. Depois, 0, 2 e 4. 0, 2 e 4 são os elementos que têm que estar dentro de B. Então, já tem o 2, está faltando o 0 e o 4. Só que o 0 e o 4,
o 0 e o 4, vocês vão perceber que são elementos exclusivos de B. Então, eu vou colocar aqui, ó, o 0 aqui e o 4 aqui. Fechado? E o meu conjunto C? O meu conjunto C tem o 5 e o 6. E o 5 e o 6 são elementos, olha, exclusivos aqui do próprio C. Então, eu vou colocar o 5 e o 6 aqui, tá? Então, o que eu preciso que vocês fiquem atentos? Essa representação que eu estou fazendo é uma representação em que eu evidencio os elementos de cada um dos conjuntos. O conjunto A tinha os elementos 1, 2 e 3. O conjunto B tinha os elementos 0, 2 e 4. O conjunto C tinha os elementos 5 e 6. Eu evidenciei os elementos aqui nessa representação. Vocês têm que tomar cuidado porque, usando ainda essa representação, vai ser muito comum na resolução de algumas questões nós não evidenciarmos todos os elementos, mas sim a quantidade de elementos em cada um desses pedaços. Então, seria também correto eu representar essa história assim, quer ver? Olha, eu coloco aqui o meu conjunto A e informo para vocês de maneira genérica que nessa região que aqui está, ó, tá vendo essa região que está aqui, ó? Essa região que está aqui ficou com 2 elementos, ok? Aí eu chego aqui e faço isso, olha. Elementos apenas de A, são 2. Elementos que são apenas de A e B, tem só um ali, tá vendo? Então eu venho aqui e coloco, olha, 1, tem apenas um. Elementos que são apenas de B, elementos que são apenas de B, tem 2. Aí eu venho aqui e coloco a quantidade de elementos que tem aqui, olha. Que aí aqui, o que eu perco com isso? Eu não sei quais são os elementos, mas eu tenho a quantidade. E essa ideia é a que na maioria das questões a gente vai acabar utilizando. Na verdade, dificilmente a gente tem a possibilidade de ficar colocando todos os elementos, porque a gente lida com situações em que às vezes o cara fala assim, uma pesquisa feita indicou que 200 pessoas têm preferências pelo produto A. Você não vai ficar colocando aqui os 200 elementos, né, os nomes das 200 pessoas. A gente usa basicamente a quantidade, tá? Então isso é para vocês tentarem organizar todas as ideias. Aqui, então, olha, ficaram 2 elementos, 1 elemento, 2 elementos. Aqui, tá vendo? Ó, aqui não tem elemento. Aqui também não tem, aqui também não tem. Então, a gente coloca o quê? Olha, aqui tá zerado. Aqui tá zerado. Aqui tá zerado. Ó, meu conjunto C. Meu conjunto C tem 2 elementos aqui, ó. A gente coloca aqui, ó. E aí, vocês vão ver que a matemática tem que fechar. Quantos elementos eu dei a entender que eu tenho no meu conjunto A? Eu dei a entender que eu tenho 3 elementos, olha, no meu conjunto A. 1, 2, 3 elementos. Quantos elementos eu tenho aqui no meu conjunto B? No meu conjunto B eu tenho 3 elementos. Tá vendo aqui, ó? 1 mais 2 mais 0 mais 0. No meu conjunto B eu tenho 3 elementos. Aí, aqui eles aqui, olha. 1, 2, 3. E aqui eu estou conseguindo enxergar quais são esses 3, certo? Meu conjunto C tem 2 elementos. Quais são os 2 elementos? 0 mais 0 mais 2 mais 2 está aqui, olha. Tem 2 elementos ao todo. Quais são esses 2 elementos? O 5 e o 6. Tá? Então, tudo a gente tem que tomar cuidado, porque em alguns momentos pode ser que eu resolva com vocês mostrando os elementos aqui dentro do conjunto. E aí eu vou marcando, então, esses pontinhos aqui, olha, para mostrar que eu estou colocando elementos, certo? E posso também trabalhar com o quê? Com os totais. Então, aqui a gente tem um diagrama em que eu fiz uso dos totais. Então, aproveitando até para tirar uma dúvida também, né? Tinha ficado aí do bloco anterior, poxa, mas o 0 não tinha que estar numa determinada interseção? Aí depende de como você está representando. Se você estiver representando para mim os totais, essa região está zerada, essa está zerada e essa está zerada. Então, se você estiver representando os totais, você coloca 0, 0 e 0. Agora, se você estiver colocando os elementos, você não pode colocar o 0 aqui, porque senão você dá a entender que o 0 está aqui. Se você estiver colocando os elementos, você tem que deixar essa região sem elementos, certo? Ótimo. Agora vamos enxergar a união no diagrama. Eu quero que vocês enxerguem comigo a união nos diagramas. O que é união? Porque, ó, se eu falar com você, fala para mim. Fala para mim. Onde que você está enxergando a interseção de A com B? Interseção de A com B, confia no que eu estou fazendo aqui. Eu sei onde eu preciso chegar com você. E eu sei por que você erra tanto. É justamente porque às vezes não se tem esse cuidado. Onde que está a interseção de A com B? Colore aí no seu material a interseção de A com B. Onde que está a interseção de A com B? Interseção é E. Regiões que são de A e B.
Professor, é isso que está aqui, ó? É isso que está aqui? Não. A interseção de A com B, você tem que colorir aqui, tá bom? Conversa comigo direitinho, tá? Vamos melhorar aí o nível da conversa. Ah, tá. Mas aí pega essa região aqui também? Pega. Ah, mas eu achei... Por que você ficou preocupado com o C? Se eu estou te perguntando sobre A e B, por que você está olhando para o C? Se eu estou falando de interseção de A com B, é isso, tá? Sim. Nesse caso, qual elemento está na interseção de A com B? O elemento que está na interseção de A com B é o 2. Isso não se discute, tá bom? O elemento que está na interseção de A com B é o 2. Agora, qual é a região que indica para mim a interseção de A com B? A região que indica a interseção de A com B é essa aqui, ó. Pega essa que está aqui e essa que está aqui, que nesse caso não teve elemento, mas ela entra na interseção de A com B. É aqui que você tem que enxergar a interseção de A com B. Eu quero que você enxergue, então, de novo, mas professor, tá errado. Tá errado porque pegou C também. Eu não sei por que você está preocupado com C. Quando eu falo de interseção, tá vendo? Porque tem que ir organizando algumas ideias. Se eu estou falando de interseção de A com B, é como se não. Vamos fazer isso, ó. Ó, esquece o C. Onde que está a interseção de A com B? Ah, tá. É porque está falando de A e B, não tá? Ah, isso é. Então se você olhar só para o A e para o B, onde que está a interseção? Ah, tá aqui. Mas e os... Esquece o C, o D, o F, o que for. Se eu estou falando de interseção de A com B, a interseção de A com B, ó, ela está aqui. Perfeito? Mesmo que esse pedacinho tenha ficado em C, entenda a lógica. Entenda a lógica. Mesmo que esse cara tenha ficado em C, tem algum problema? Ele está dentro de A e de B, não tá? Tá, mas ele está em C também. E qual que é o problema? Ele está em A e B. Beleza? Colore para mim aqui, ó. Deixa eu voltar com o meu conjunto C. Tá aqui. Agora, você vai colorir para mim a interseção de A com C. Tá bom, professor. Interseção de A com C, você falou para mim para eu esquecer o B, não é? Isso, é porque é mais forte que você, né? Confessa. Eu estou falando de A com C, por algum motivo, sabe-se lá qual, você quer mirar no B. Esqueça o conjunto B, olha para o A, para o C e colora a interseção de A com C. Onde que vai estar a interseção de A com C? Tá aqui, ó. A interseção de A com C está aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Essa é a interseção de A com C, que nesse caso não tem elementos. Fechado? Nós dizemos, inclusive, que A e C, ó, A e C são dois conjuntos disjuntos, justamente porque essa interseção que está aqui, ó, ela está vazia. Beleza. Agora colore aí para mim, colora para mim a interseção de B com C. Agora já foi, professor. Interseção de B com C está aqui, ó. Ah, muito bem. Que aí agora você está... Isso é muito previsível. Por que ele pode pedir isso numa prova e ele sabe que ele vai te pegar? Porque ele está falando de interseção de B com C e você está criando algum preconceito com relação a essa região porque ela está dentro de A. Você está preocupando com um cara que não tem nada a ver com a conversa. Se você olhar só para os conjuntos B, C, onde está a interseção de B com C? A interseção de B com C está aqui. Mas e essa região que está dentro de A? Mas qual que é o problema? Ela pode estar em A, em D, em F. Eu estou te perguntando se ela está em B e C. Ela está em B e C? Ah, essa região que está aqui está dentro de B e C. Então pronto. Beleza? Agora, vamos lá. Você vai colorir para mim a união de A com B. Porque está tudo muito lindo e tal. Você foi e fez o cálculo aqui, né? Isso aqui eu acertei, professor, isso. Só que eu estou te entregando um monte de informação. Tá bom? Estou te trazendo aqui informações de anos, né? Por mais que esse vídeo aqui se alongue, ainda assim o tempo que eu vou gastar para te explicar nesse vídeo jamais vai chegar perto do tempo de vida que eu gastei para poder pegar isso tudo aqui, ver como que isso é aplicado em prova e te entregar mastigadinho. Então, aqui está indo tudo muito bem, está tudo muito lindo, você fez a conta aqui e tal, mas vamos ao que interessa. E para aquelas questões que talvez você não saiba aí, que o cara pode pedir desenho na hora da prova. Ele pede para ver se a região, qual região que está colorida de maneira correta. Então vamos explorar. A união com B.
Onde que você colore aí A união com B? Onde que está aqui a união de A com B? União de A com B, você falou para mim que a união é o OU, né? Isso, olha. É isso aí, a união é o OU. E aí, como que você colore essa união aqui então? Então, professor, os elementos de A ou B, eu colori essa parte aqui, ó, colori essa parte aqui. União, o nome é sugestivo. É aquela coisa quase romântica. Vai todo mundo junto, tá bom? Todo mundo se abraça. A união com B tá aqui, ó. Ó. É isso aqui, ó. Isso aqui tudo, ó. Olha aí a união de A com B aparecendo na sua tela. Tá aqui, ó. Essa é a união de A com B. Fechado? Mas pega a interseção, pega. Veja a lógica do OU aparecendo na sua tela. O que é o conectivo OU? O conectivo OU é aquele cara que pede a presença de pelo menos uma verdade, é aquele cara, então, na teoria dos conjuntos, que vai pedir que o elemento pertença a pelo menos um dos dois. Ó, aqui eu tenho os elementos que pertencem apenas a A, aqui eu tenho os elementos que pertencem apenas a B, aqui eu tenho os elementos que pertencem a A e B. Essa é a essência do OU. Qual que é a única chance que você tem de desagradar um OU? É quando você não atende qualquer um dos dois casos. Então, a única chance, né, os únicos elementos que não pertencerão à união de A com B são aqueles que não estivessem nem em A nem em B, que são esses aqui, por exemplo. Olha. Esses aqui não estão nem em A nem em B, por isso que eles não estão na união. Agora, de resto, se estivessem em pelo menos um dos dois conjuntos, eles estariam na união. Então, a união pega também, deixe seu preconceito com a interseção de lado. Tá bom? Deixe o seu preconceito com a interseção de lado. A interseção também tem vez na união. A união não tem preconceitos, vai todo mundo, tá bom? Só não vai quem não estava em qualquer um deles aqui. Tem que ter a ver com a história, mas estando em pelo menos um dos dois, estará na união. Mostre para mim aí a união de B com C. Qual região indica para mim a união de B com C? União de B com C, B com C. Professor, eu colori assim, ó. Não estou te falando, você e seus preconceitos lógico-matemáticos. Você vem e colore assim, né? Por que você colore assim? Por que você coloriu assim? Não, porque essa região que está aqui, olha, ela está dentro de A. Por que você está preocupado com A se eu estou conversando com você sobre B ou C? Já viu aquele cara que quer discutir justamente nesse sentido? Você está falando de uma coisa, ele vai e traz outra para o assunto que não tem nada a ver? É mais ou menos isso. Eu estou falando com você de B e C. Você está querendo preocupar com A. Por quê? Falou de união de B com C, vai colorir todo mundo está dentro de B e de C. Então esse 2 faz parte. Mas ele está em A, não preocupa com A. Ele está em B, que é o que me interessa. Me interessa saber que ele está em B. Essa região também faz parte e essa também. Então, quando eu falo da união de B com C, é isso que está aqui, ó. Essa que está aqui. Bom, visto isso, então, vou fechar com vocês aqui esse vídeo, tá bom? Veja aí do outro lado se o que eu falei com vocês aqui sobre a parte de união com conjuntos ficou bem entendido. Se tiver dúvida, dificuldade, vocês vão voltar e vão me acompanhar novamente, tá bom? Um forte abraço para vocês.